Isso mesmo. A gente tem que estar sempre lembrando e relembrando e atento a tudo isso, né? Até que mês de janeiro é pré-carnaval, né? Todo mundo de férias, né? Então, geralmente, vamos dizer, as campanhas acabam sendo bem reduzidas nessa época. Não tem muito sucesso as campanhas, que deveriam ter palestras, eventos, né? Dentro das empresas, das organizações. Então, a gente acaba não vendo esse empenho no janeiro branco, né? Que deveria ser mais intenso e a gente acaba não tendo. Sim. Mas é isso mesmo. E deveria ser o ano inteiro. E eu acho que esse assunto de saúde mental é um assunto muito que está vindo com uma necessidade muito grande tanto para a sociedade quanto para o mundo empresarial. Então, nós vamos ter mais assuntos, mais palestras, mais eventos falando sobre essa demanda. Até porque a lei mudou, né? Então, entraram aí dentro do rol aí de doenças do trabalho, mais 150 doenças, e dentro dessas 150 doenças que entraram a mais, ansiedade e depressão faz parte de doença do trabalho agora. Então, esse é um interesse da indústria sobre esse assunto aí. Então, são temas que vamos ter que abordar aí de forma mais intensa aí. Não vai sobrar um trabalhador no Brasil, né? Ninguém vai conseguir trabalhar, porque está todo mundo ansioso. É um tema que ele é abordado o ano inteiro, porque você, quando vai conversar com um colega, quando vai conversar com um paciente, quando vai vai até uma mesa de bar, esse tema ele é recorrente em todas as falas, em todas as pessoas. Essa ansiedade, o dia a dia está muito pesado para as pessoas. Então, não tem como não conversar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre estresse. Todos os dias a gente está se deparando com isso. E nós mesmos, né? Nós mesmos da área da saúde, estamos com uma carga de estresse absurda, com o mercado da saúde mudando de forma tão rápida, tão agressiva em cima de nós, né? Em cima dos nossos propósitos. Estamos todos estressados, estamos todos ansiosos. E vamos lá, vamos debater, vamos começar a tentar melhorar a nós mesmos e a população. Perfeito. Boa noite para quem está entrando. Meu nome é Wanderson, vou estar aqui junto com nossos 3 colegas e amigos aqui, também médicos, falando sobre esse assunto de saúde mental. E para vocês que estão aí nos assistindo, nós vamos ter o chat aqui, vocês podem colocar perguntas no chat que nós vamos estar respondendo para vocês, tá? Um dos objetivos desse evento hoje é porque a questão de ansiedade, depressão, pensamento de suicídio, vícios, são assuntos altamente mencionados hoje nas redes sociais e principalmente também a questão do uso da cetamina para a depressão e ansiedade, e esse uso de cetamina para grandes pessoas famosas no mundo, né? Como Elon Musk, como o ator também, a morte do ator Matthew Perry, que ocorreu também, e vem levantando o nome, que droga é essa? Que medicamento é esse? Que vem tratando depressão, mas também que vem causando o óbito de certas pessoas, né? Que droga é essa que vem gerando um problema de dependência também. Então, esses são assuntos que nós estamos aqui hoje para falar sobre esse medicamento, esse anestésico, que é a cetamina. Mas logo, logo nós vamos iniciar aí o nosso webinar, tá? Navegando aí em toda essa história aí da cetamina, e a cetamina nos dias de hoje, a cetamina desde o seu início, né? Para a gente conhecer um pouco melhor sobre esse medicamento. Doutora Patrícia querendo falar. Só um pouquinho, Perfeito. porque a gente não iniciou ainda, né? Ainda não? Ainda não?
Nós não iniciamos ainda, não. Não, A gente então está tá aqui, bom. só estou dando entrada para quem está. Mas nós vamos esperar aí pelo menos umas 20h10. A gente Tá, inicia aí, dá um tempinho aí para quem às vezes está tentando entrar, às vezes não consegue. excelente. Aproveitar e colocar minha cachorrinha aqui, mais daqui do lado, só um pouquinho. Vem cá, Pipi, vem. Vem cá, vem cá. Vem, vem. Então, perguntas podem ser fazer no chat aqui, que a gente vai estar respondendo para vocês aí depois, tá bom? Aí, 8h10, a gente começa, tá bom, meninos? Ok. Tá ótimo. Faltam 5 minutinhos ainda. Tem... O pessoal está entrando ainda, né, Vamos? Uhum. Vocês veem, é um tema tão, assim, delicado para se falar, que a questão de depressão, a depressão mais grave mesmo, que você não pode, nem se fala muito, né? Então, a gente não pode esconder uma coisa que está aí, né? E que a gente sabe nas entrelinhas que cada dia aumenta mais e os problemas estão aí, as tentativas de tirar a própria vida estão aí. E aquela questão de você não poder falar abertamente, né? Sim. E a palavra, até se você escrever, Uhum. colocar na sua rede social a palavra de retirar a própria vida, todos nós sabemos qual é, os Uhum. algoritmos reconhecem aquilo como um problema e derrubam a sua rede por conta da palavra, sendo que muitas vezes a gente está falando no tom e no sentido de ajudar as pessoas, né? E a gente tem Sim, que agora mudar o jeito de falar, porque é o robô que vai decidir se você pode falar aquilo ou não. Isso hoje é um pouco complicado, mas a gente vai se adaptando, vai nos adaptando à nova realidade aí, vamos tentando contornar essas dificuldades. A gente vai aprendendo aqui. A WMC tinha um canal no YouTube já bem com bastante tempo aí que a gente tinha, principalmente na área da gestão, e iniciamos com os webinários na questão de saúde mental e acabou falando sobre esses assuntos, né, essa palavra, como a gente fala, por isso que a gente não está dizendo aqui, né? Iluminado. A gente pode falar tirar a própria vida, mas não podemos falar um certo tipo de palavra porque é proibido na rede social porque o algoritmo geralmente derruba mesmo. E no nosso caso, o YouTube derrubou nosso canal sem explicação nenhuma, dizendo que nós estávamos mencionando palavras muito pesadas no canal, e por causa disso nós fomos derrubados. Então perdemos todos os vídeos, tudo que a gente tinha antigo, né, na área de gestão, por esse motivo. Então hoje vamos falar dos assuntos, porque muitas pessoas estão tendo alguns problemas e perdendo as suas vidas, né? Mas nós não podemos parar de falar desse assunto, porque é um assunto de grande importância, tá? Então, acho que nós já vamos aí iniciar aí, já vai dar em torno de 20h10, tem pessoas entrando ainda, mas a gente pode ir retornando aí, e orientando as pessoas aí que estão entrando novamente, a gente falando sobre os assuntos. Mas, assim, quero abrir aqui o assunto, vai ser a questão, nós vamos falar sobre escetamina e sobre cetamina, depois a gente vai falar o porquê desses dois medicamentos, então são medicamentos diferentes
É o mesmo medicamento, mas isomeria diferente. Então, um é escetamina e a outra é cetamina. A gente vai acabar falando para que uma serve, quando que uma foi descoberta e quando que a outra foi iniciada também aqui no Brasil e fora do Brasil. E os seus aspectos legais para seu uso aqui no Brasil. Então, vamos também falar dessas questões, o uso dela fora do Brasil, nos Estados Unidos, também no Oriente, também vamos estar comentando aqui sobre a cetamina, o uso na Europa, em alguns países da Europa, como está sendo usado. O objetivo desse webinário é trazer toda a informação da cetamina, porque hoje está sendo um fármaco, um anestésico, a cetamina é um anestésico, e ela está sendo comentada no mundo inteiro. E por que ela está sendo comentada no mundo inteiro? Porque grandes celebridades estão falando desse medicamento, os grandes empreendedores do Vale do Silício estão também falando sobre esse anestésico. O próprio Elon Musk, né, está manifestando sobre esse anestésico nas redes sociais. E tivemos recentemente aí a morte do ator Matthew Perry, que morreu, né, por um excesso de uso de cetamina. Então, a gente vai saber por que que até ele morreu, né? Por que que ocorreu, o que levou a essa morte, sabendo que essa cetamina é uma droga super segura, mas soubemos que ele teve falecimento em sua banheira, afogado, mas como isso ocorreu, né? A gente vai estar também falando aqui e vamos estar falando sobre quem pode, quem não pode usar, para que serve esse medicamento, para que é indicado, né? Quais são as patologias que podem ser usadas. Então, nós vamos estar falando aqui um assunto aí de 360 graus sobre essa ação da cetamina. Então, desde a história e início dela até o uso dela no dia de hoje, que usamos aí para depressão, usamos para dor crônica, usamos para ansiedade generalizada e também está sendo usado para a questão aí de vícios. Então, o objetivo desse webinário é falarmos sobre esse assunto. E trouxemos aí duas pessoas importantes, que o Dr. Boni, que ele vai se apresentar aqui, que é de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Estamos trazendo aqui também hoje no canal aqui da WMC+, a doutora Patrícia, que é do Paraná, de Londrina. E eu represento aqui tanto o Curitiba, o Paraná, também represento aqui São Paulo, que eu trabalho aqui também em São Paulo. Então, nós estamos representando esses estados aqui, né? Para quem não conhece, a WMC é uma empresa focada na gestão de empresas de anestesiologia e somos focados também na saúde mental, na saúde corporativa, levando saúde mental para o mundo corporativo e também para as pessoas que precisam desse tratamento. E o nosso objetivo aqui é levar informação, levar conhecimento para todas as pessoas, tanto da área médica quanto da área de psicologia, também para o público leigo. Então, vou deixar aqui deixar aqui o Dr. Boni se apresentar. E o Dr. Boni representa aí a Anescorp, e aí ele vai falar um pouco mais sobre ele como médico, o que ele faz como médico. Depois vamos deixar a doutora Patrícia falar, né, sobre a atuação dela também. E, para quem não me conhece, eu sou o Wanderson de Carvalho, sou médico anestesiologista, tenho formação também de residência médica e terapia intensiva, atuo hoje tanto em Curitiba como atuo em São Paulo, tanto na área de anestesiologia como na área de anestesia para psiquiatria, dentro da anestesia, dentro da saúde mental, trabalhando aí com a cetamina. Então, nós temos aí hoje uma clínica, né, que é a clínica WMC,
dentro de um hospital onde realizamos tratamento de cetamina para depressão, ideação suicida, dor crônica em Curitiba, tá? E nós temos aí atuação tanto aqui no Paraná, como temos atuação em São Paulo, em Sorocaba, e temos atuação em Minas Gerais, em Belo Horizonte, lá também, até junto com a Nescorp que está conosco, tá bom? Vou falar um pouquinho do meu conflito de interesse sobre essa palestra hoje. Esse webinário é que nós trabalhamos junto com a saúde mental, nós desenvolvemos terapia aí com cetamina e então isso traz um conflito de interesse aí com o webinar de hoje. Porém, esse assunto é um assunto de extrema importância. A sociedade mundial está querendo ouvir sobre esse assunto e principalmente sobre o tratamento com cetamina, sobre essa cetamina de forma de uso recreativo, sobre as contraindicações da cetamina. Então, é um evento de extrema importância que nós precisamos estar revelando aqui para vocês toda essa história, esse conhecimento sobre a cetamina. Então, Dr. Boni, fique à vontade para se apresentar para as pessoas aí que estão nos ouvindo, para que eles conheçam um pouquinho do doutor. Boa noite, Wanderson. Gostaria primeiro de agradecer o convite da WMC para estar participando desse webinário. Cumprimentar a doutora Patrícia, nossa colega aí de Londrina, também é especialista em infusão de ketamina, anestesista. Então, aqui somos 3 anestesistas, né? E para falar de um assunto muito importante. Eu sou anestesiologista do Procor Instituto, Redditor, aqui em Belo Horizonte, do Hospital Life Center. Eu faço parte da equipe do Hospital Life Center, apesar de eu não estar atuando mais no Hospital Life Center, mas continuo lá atuando com meus colegas, de residência, ajudando. Tenho mestrado pela UFMG, sou diretor técnico médico da Nescorp, e como o Wanderson falou, a gente tem uma parceria, a Nescorp, WMC, na infusão de ketamina, no tratamento da saúde mental através da ketamina, através dessa simbiose da WMC, onde ela tem bastante experiência, e nós também, e faço parte da Sociedade Americana de Infusão de Cetamina, onde lá são debatidos todas as novidades, todos os protocolos mais atuais de infusão de ketamina que estão surgindo, né? Cada dia é uma coisa muito nova, cada dia surge coisa nova dentro desse espectro. Então é isso, vamos conversar, bater um papo aqui bem informal e para informar a sociedade sobre essa oportunidade de tratamento que pode ajudar muita gente, né? Apesar de ser muito desconhecida ainda no Brasil, mas já é bem consolidada e vem com muita força agora para poder ajudar as pessoas. Então é isso. Doutora Patrícia, boa noite. Perfeito, boa noite. Aproveito para cumprimentar aqui vocês dois doutores, Dr. Boni, Dr. Wanderson. Já cumprimento o pessoal que está na web, os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas, que são pessoas envolvidas diretamente nesse assunto. E também, principalmente, o público leigo, porque o nosso objetivo aqui hoje é trazer informação a todos. É uma terapia ainda considerada nova, que já existe há algum tempo, mas ela é nova, porque não é amplamente difundida, todos nós sabemos. E eu acho que ninguém melhor do que nós três, que somos 3 anestesistas, que temos grande experiência em manusear essa droga, que é um anestésico, e tem seu grande papel para tratamento de depressões de difícil tratamento, certo? Correto, doutora Patrícia. Então, eu acho que a gente já pode começar aqui. Vou pedir para o Dr. Wanderson falar um pouco para a gente da história da cetamina. Como começou seu uso, quando foi aproximadamente, o que aconteceu, se ela teve algum lapso. Conta para a gente, doutor. Fala um pouco dela para a gente, por gentileza. Então, perfeito.
É importante deixar claro aqui que o medicamento cetamina, o anestésico cetamina, nós podemos dizer que é um anestésico que nasceu por causa da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, que terminou, né, em 1945, tivemos muitas mortes de muitos soldados do mundo inteiro e um sofrimento muito grande que esses soldados tiveram, e por causa de dor, tinham que se deslocar esse soldado em várias partes, né? E muitos soldados morreram por causa do uso da morfina, porque a morfina, que era um analgésico, ela tinha uma capacidade enorme de tirar a dor do paciente, mas também tirava a respiração do paciente, o nível respiratório do paciente piorava, a morfina abaixava a pressão em um paciente que às vezes estava com sangramento, e acabava que esse soldado, por usar esse medicamento, eu tirava a dor, mas podia levar o soldado à morte. Entramos na Guerra Fria, e entre conflitos entre os Estados Unidos e a União Soviética, e dentro dessa Guerra Fria envolveu alguns países entrando em guerra novamente. E tivemos aí a guerra que levou 20 anos, a Guerra do Vietnã, onde o Vietnã do Norte e contra o Vietnã do Sul, onde o Vietnã do Norte era um país, representava a União Soviética, representava o comunismo, e o Vietnã do Sul representava aí os Estados Unidos, aliados dos Estados Unidos, e eles precisavam evitar que o Vietnã do Norte entrasse no Vietnã do Sul, né? E traçou-se aí a Guerra do Vietnã, um conflito muito violento e de difícil acesso, porque o conflito era dentro das florestas do Vietnã do Norte, envolvendo uma área de difícil acesso até de helicóptero. Então, tinha que ter um anestésico para esses soldados, eles tinham que ser deslocados em grandes áreas, né, de locomoção, onde os helicópteros não podiam pegar os feridos. E também não tinham como montar estruturas de hospitais dentro dessas florestas. Então, eles precisavam de um anestésico que eu tirasse a dor do paciente, que eu elevasse a pressão arterial do paciente, que eu tirasse a consciência do paciente, que eu pudesse tirar a consciência do paciente, o paciente não ficar tão ligado ali, que melhorasse o drive respiratório, que eu não piorasse a respiração, e eles estavam atrás de um medicamento como esse, e foi quando conseguiram desenvolver um medicamento muito próximo do que eles desejavam, né, onde eu não precisava de um respirador para eu fazer uma amputação numa pessoa, eu não precisava de soro ou sangue para aumentar a pressão da pessoa, porque esse próprio anestésico fazia isso. Então surgiu aí, lá em torno de 1958, a fenciclidina. A fenciclidina ela tem um nome que chama CI 395, ou seja, investigação clínica 395. Porém, essa fenciclidina, ela foi passada para a indústria farmacêutica Parke Davis, e eles queriam desenvolver esse anestésico que os Estados Unidos tanto precisava, porque já estavam perdendo muitos soldados dentro das florestas do Vietnã do Norte, ali na guerra que estava ocorrendo. E eles precisavam de um anestésico de forma rápida a produção dele. Então, eles passaram essa fenciclidina para uma empresa chamada Parke Davis, que hoje é a própria empresa Pfizer, que no passado chamava Parke Davis, e eles desenvolveram essa fenciclidina. Porém, nos estudos clínicos da fenciclidina, percebeu-se que esse medicamento causava uma dissociação, uma ação muito intensa, porém com tempo muito prolongado, às vezes 8 horas. Eles precisavam de algo mais curto, um tempo mais curto. Foi aonde eles pediram que desenvolvesse um anestésico que tivesse uma estrutura molecular, que tivesse dentro da estrutura molecular da fenciclidina, e aí
foram várias pesquisas, várias investigações clínicas, e foi descoberto que esse anestésico era com a investigação clínica 581. E essa investigação clínica 581, eles viram que era bem o anestésico que eles queriam, que tinha toda essa ação para usar na guerra do Vietnã, para proteger os soldados dos conflitos que estavam ocorrendo lá. E eles desenvolveram esse anestésico que tem um potencial enorme de manter a respiração do paciente, tirar a dor, fazer uma anestesia, causar um relaxamento, deixar o paciente de forma imóvel e que tivesse fácil acesso de locomoção com esse anestésico nas mochilas dos soldados para dentro da floresta e usasse isso no lugar da morfina. Assim nasceu a fenciclidina, um anestésico potente e que solucionou vários problemas que os Estados Unidos tiveram dentro dessa guerra do Vietnã. Então, essa é a história, o motivo de criar aí a cetamina, né, que é o composto clínico, a investigação clínica que a gente chama aí de 581, hoje chamado cetamina. Perfeito. Doutor, trazendo para os dias de hoje, essa questão que o senhor fez esse paralelo com a guerra do Vietnã, desculpa, com essa guerra do Vietnã é outra coisa que eu vou falar aqui, mas com essa guerra. E a questão dos dias de hoje, teve também, essa droga foi utilizada durante o resgate daquele pessoal o túnel, né, doutor Boni? Da Tailândia. Exatamente. Os meninos exato. Foi a droga que foi utilizada agora devido à segurança dela, como o senhor disse. Né? Então, lembra isso, que ela já foi usada lá atrás, num momento de guerra, onde tinha muitos feridos e as medicações geralmente matavam os pacientes que eram utilizadas para tratá-los, né? Mas ela foi usada hoje também, nos dias atuais, devido à sua segurança, a questão que não precisavam de respiradores para transportar esses pacientes, eles mantinham a respiração sozinha. E isso é bem interessante, né? Ver que a história acaba se repetindo. Nós sabemos também que a principal indicação dela para depressão não é qualquer depressão, é aquela depressão refratária, ou seja, uma depressão de difícil tratamento, que já não está respondendo a 1, 2 ou 3 classes de medicações em geral. Aí você pega esse paciente daquele momento crítico que a família não sabe mais o que fazer, tá com pensamentos assim de às vezes tirar a própria vida, e vem nós com mais uma arma desse imenso arsenal que temos para tratar. Tem que lembrar que tudo é muito multimodal, não é só a cetamina que vai fazer seu papel. A gente precisa do psicólogo, do psiquiatra, do psicoterapeuta, ou seja, nós somos apenas mais um modo de tratamento, do tratamento em geral. Como é que está a liberação, doutor Boni, da medicação, tanto na Anvisa quanto no FDA, já que o senhor faz parte da Sociedade Americana também de infusão de ketamina? O senhor pode fazer esse paralelo para a gente? Claro, não. A liberação da cetamina, eu vou começar pelos Estados Unidos, que lá foi liberado em 1970, ela foi liberada como anestésico, pura e simplesmente como anestésico. Aqui, ela já foi liberada em torno de 1997, como anestésico também. Então, a gente vem utilizando desde então, nós aqui no Brasil desde 97, e os americanos desde 1970, que foi por volta da Guerra do Vietnã, após essa experiência toda que tiveram na Guerra do Vietnã, de liberação da cetamina. Então, como se dá a regulação da cetamina em ambos os países? Isso é a mesma coisa, tanto lá quanto aqui. Em 2019, apareceu o Spravato. O que é o Spravato? É escetamina, que a indústria, se eu não me engano, a indústria foi a Johnson, né, Wanda? Estou enganado? É isso mesmo? Isso mesmo. Spravato é da Johnson? É da Johnson. Simplesmente ela pegou a escetamina, que a gente já usava de forma venosa, e transformou
uma medicação que conseguisse ser absorvida através da mucosa nasal, através do seu pH e tal. Então, não tem novidade nenhuma, continua sendo a cetamina, que a gente já conhecia, só que agora com uma nova via de administração. E aí a indústria viu aí uma oportunidade. Por quê? Porque os estudos já estavam mostrando a cetamina com muita força para poder tratar a depressão resistente. A indústria veio, então, falou, opa, tem uma oportunidade aí de uma droga que estava esquecida, jogada, baratinha, então a gente vai entrar uma droga, uma pseudo-nova droga, que não é nada nova, uma droga completamente antiga para a gente, já, né, que não tem valor de mercado, não tem patente mais, mas agora tem. Vem a Johnson e patenteia o Spravato, que foi aprovado nos Estados Unidos em 2019 e aqui no Brasil em 2020. Então, para deixar claro, cetamina no Brasil e nos Estados Unidos tem duas formas de administração: intranasal, através da escetamina, e endovenoso para anestesia. E o que nós estamos fazendo? Então, como é que vocês estão usando escetamina endovenoso para tratar transtornos mentais? A gente está usando a escetamina ou acetamina racêmica, mas aqui no Brasil a gente usa mais a escetamina, que é o clássico nosso de uso diário, de forma off-label. O que é off-label? É fora da bula. Então, por que a gente está usando fora da bula? Porque os trabalhos estão mostrando com bastante robustez que a cetamina está ajudando os pacientes de forma endovenosa na dosagem de 0,5 miligrama até 1 miligrama por quilo durante 1 hora de infusão venosa em ambiente controlado. Isso está muito bem documentado, tem trabalhos e mais trabalhos. A gente pode, quem tiver interesse, é só buscar na internet ou dar um Google que você vai achar os resultados. Então, voltando à sua pergunta, Patrícia, como é que ela funciona a regulação? A regulação no Brasil e nos Estados Unidos é a seguinte: está liberado a forma intranasal e a forma venosa. As outras formas não estão liberadas para uso, ou seja, nem a subcutânea, e aqui no Brasil a intramuscular também pode, assim como nos Estados Unidos, né, pode ser usado também, tá? Mas o que está acontecendo é uma guerra aí entre especialidades, que a gente não vai entrar nesse assunto, mas, enfim, estão fazendo, às vezes, de forma indevida, de forma subcutânea, mandando o paciente embora para casa. É um anestésico, não se pode mandar esse paciente embora para casa, ele tem que estar num ambiente controlado, num ambiente seguro, porque tem efeitos colaterais e a gente vai discutir aqui ao longo do nosso webinário todos esses efeitos e por que eles acontecem. Tá bom? Perfeito, Ô, perfeito. Boni, Patrícia, só um ajustinho. É que o nome é parecido, mas é Janssen, não Johnson. É Janssen, Janssen. O Você tem nome razão. da empresa é Janssen. Lembrar aí que, como o Dr. Boni disse, a gente sabe que tem muita gente leiga aqui no nosso binário, e o ambiente controlado, gente, é uma clínica preparada, é uma clínica onde pode ter procedimentos anestésicos, como sedações, como anestesia geral. Então, assim, não é qualquer clínica, qualquer ambiente, qualquer sala e qualquer profissional que vai poder administrar essa medicação. Embora a gente saiba que, atualmente, hoje, muita gente já tem ouvido falar no nome cetamina, porque ela tem sido utilizada como droga recreativa, infelizmente. E, Dr. Anderson, quais são os nomes aí, em geral, que está sendo utilizado para a cetamina, que o pessoal tem usado nas baladas como droga recreativa? Olha, quem fala bem sobre isso é o Dr. Boni. Eu vou passar vou passar a pergunta para os universitários aí. Vamos lá, Então, então. Ele fala vamos super lá. bem isso aí, Dr. Boni. Só um adendo, porque eu percebi que, recentemente até, eu peguei um Uber e ele começou a perguntar umas coisas, falei que eu era anestesista, enfim.
Ele na hora começou a falar para mim, ai, eu compro a foloketamina, faço assim, 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 cheiro assim, ou seja, é algo já amplamente meio difundido, né? Sim. A ketamina ela vem sendo usada de forma recreativa desde que os soldados voltaram da guerra do Vietnã e voltaram contando essa experiência que eles tiveram de dissociação, que para eles uma coisa muito diferente, realmente é, o que é dissociação para o público leigo. É quando o seu cérebro não está em contato com a realidade, ou seja, você ouve um som ou vê uma luz e essa luz ela se distorce, a cama parece que está mexendo, isso é dissociação. E aí começou-se o uso recreativo desse tipo de droga para ter barato mesmo nas ruas dos Estados Unidos. Mas hoje em dia, os Estados Unidos não é nem o principal mercado consumidor de ketamina de forma recreativa. Hoje a gente está mais na Ásia, né? China, Indonésia e na Europa, o principal consumidor é a Inglaterra. A gente não sabe por quê, mas a droga de uso recreativo ela é muito perigosa porque ela pode estar contaminada com outras drogas, inclusive com opioides. São as drogas que matam de verdade. Né? Os traficantes eles não têm menor escrúpulo em querer viciar a pessoa, então colocam aditivos ali, tanto estimulantes quanto depressores, com opioides, e podem matar o usuário, não pela ketamina, mas pelo aditivo que vem junto com a ketamina. Não que a ketamina não mate, ela pode matar, como a gente vai discutir no caso do Matt Perry, que não foi recreativo, já adiantando, ele estava em tratamento para depressão com ketamina, só que nos Estados Unidos, como cada estado tem uma lei, ele pôde levar para casa algumas cápsulas e o Dr. Vannes depois vai explicar direitinho como se deu esse fato. Mas os nomes são os mais variáveis e mais legais possíveis. Cat Valium, então é o Valium dos gatos, que era usado, né? Como é que a galera pegava essas medicações da veterinária, né? Pegava das clínicas veterinárias, arrombavam os armários, levava para casa, liofilizava, botava no micro-ondas, transformava em pó e cheirava essa droga para uso recreativo. Então, tem o nome Jet K, Kit Kat, Special K, Special La Coke, Super Ácido, Super K, Vitamina K. Então, o pessoal é criativo aí nos nomes para ketamina. Tudo que tem K, eles botam lá e usam. Mas a gente tem que estar falando em tom jocoso aqui, de brincadeira, mas é um assunto muito sério e tem que a nossa Anvisa aqui tem que tomar a frente para regular essa distribuição da ketamina, assim como o FDA está muito preocupado também nessa regulação, porque a ketamina ela é uma droga que, na classificação do FDA, são 5 classes de drogas de potencial abuso. Vai da classe 1 à classe 5. A classe 1 é a maior, são as drogas de maior potencial de abuso. Tem heroína, drogas que nem são comerciais, são drogas ilegais mesmo. E vem descendo. A nicotina, para se ter uma ideia, está na classe 2. Ela é mais poderosa do que a ketamina. A ketamina tem um potencial de abuso moderado, abaixo, mas ainda assim tem potencial de abuso, então tem que ser bastante regulada em qualquer cenário que a gente possa imaginar. É isso. Perfeito, perfeito. Lembrar que o potencial de abuso da ketamina, as doses geralmente preconizadas nesses protocolos que nós utilizamos para tratar a depressão de difícil controle, a gente usa uma dose X. A dose para você causar a dependência, ela acaba sendo 7 vezes mais, Sim. até 14 vezes mais. Enfim, nós sabemos que com o uso controlado por médicos experientes, como nós, como alguns intensivistas, alguns psiquiatras treinados, mas é uma droga muito familiar para a gente.
A gente sabe que esse risco é muito baixo. Porém, como o senhor citou, essas drogas recreativas que são adquiridas na rua, que você não sabe o que tem, quanto tem, como tem, eis aí a grande questão de você ter uma adição pela droga, né? Você realmente ficar viciado. São nesses casos que acaba tendo mais a questão do abuso mesmo, e você fica dependente da droga, né? É só um adendo aqui, Uhum. Patrícia. Sim, um dado interessante que eu estava lendo outro dia, a cada 7 horas morre uma pessoa por abuso de opioide, por uso de opioide nos Estados Unidos. Então, é uma epidemia que está acontecendo nos Estados Unidos, morrendo muita gente. E essa droga está vindo do México, através da China. Então, ela está atravessando toda essa fronteira e chegando nos Estados Unidos. E a gente não vê isso com cetamina. Então, só como base de comparação, o potencial de adição, ou seja, de vício da cetamina é muito menor do que os opioides que a gente vê aí, começando pela heroína, que perto do fentanil é um bebê, né? Perto do fentanil não faz, parece que é uma cerveja perto de uma cachaça, né? Exatamente. Então, heroína é cerveja, fentanil é a cachaça. Mas exatamente. A cetamina não é defendendo aqui o uso recreativo, mas ela, no seu potencial de adição, ainda mais como você bem citou, em ambientes controlados, com a dose certa, profissionais adequados, é praticamente zero. Praticamente zero. É Ou importante. seja, fazendo o tratamento corretamente, você dificilmente vai ficar dependente desse tratamento, que é o grande objetivo das infusões de cetamina. É você não criar a dependência, ou seja, você não vai lá todo mês, você vai fazer um protocolo de X sessões para cada paciente, individualizado, personalizado, mas você não vai ter aquela recorrência mensal que você vai usar o resto da vida, né? Pode falar, doutor Anderson, desculpa. Não, aproveitando a fala do Boni e a sua fala, a gente voltando aí nessa questão aí do uso recreativo da cetamina, a gente voltando lá um pouquinho no passado, por causa da guerra do Vietnã e a morte, os Estados Unidos perderam mais em torno de 50 mil soldados militares, e foram mais de 350 mil militares feridos que voltaram para suas casas. Então, foram 20 anos de guerra. A Guerra do Vietnã terminou em 1975 e a cetamina ela foi liberada em 1970. Iniciou um movimento nessa época que faça amor, mas não faça guerra. Um movimento contra a cultura. E as pessoas não queriam ir para a guerra mais, então foram para as ruas nos Estados Unidos, entrou junto com isso o movimento hippie, e as pessoas queriam ser mais naturais, mais alimentos naturais, florestas, e eles começaram a usar muitas drogas que estavam sendo usadas em pesquisa nessa época, como o LSD, pesquisas em laboratórios, pesquisando para certos tipos de doenças. Usavam também os cogumelos mágicos, as psilocibinas, né? E começaram a usar também a fenciclidina, que foi desenvolvida, e também usar cetamina nesses movimentos. Então, eles misturavam LSD com cetamina, e o importante, assim, que foi criado por causa desses movimentos, estavam atrapalhando até o movimento de guerra, e esse movimento contra a cultura. Então, se criou um processo nos Estados Unidos de proibição de drogas, onde proibiram todos os tipos de drogas, o LSD, a psilocibina, foram proibidas todas. Mas a única que não foi proibida para o seu uso foi a cetamina, por causa da importância do uso anestésico da cetamina, que é importante até hoje para anestesia em queimados, né? Para anestesia, para evitar dor no pós-operatório, que usa para dor crônica. Então, naquela época, eles não tiraram a cetamina do arsenal
que desenvolvia drogas, não considerava a cetamina como droga, mesmo ela sendo usada como de forma recreativa nos Estados Unidos nessa época, onde teve o grande movimento hippie, os grandes festivais, né? Teve o Woodstock lá, que atraiu muita gente, e isso causou também a morte, começou a causar a morte de grandes celebridades também envolvidas naquela época, né? Mas o que está sendo perigoso agora, nos usos recreativos, é que eles não estão tomando só cetamina, eles estão colocando pó, eles dizem que é cetamina, mas eles estão misturando pó de fentanil liofenizado, e também o pó da cetamina junto com a cocaína. Então, a pessoa que usava cocaína antes não tinha um vício tão intenso, hoje eles estão misturando fentanil e cetamina para gerar a dependência química da cocaína, a dependência intensa. Mas não porque a cetamina causa dependência de forma intensa, mas sim que o fentanil causa essa dependência. Porém, a cetamina é usado para gerar aquele barato, aquela dissociação, aquele processo. Então, ele tem o potencial da cocaína, mais com o potencial da cetamina para dissociação, a pessoa ter aquela dissociação, mais o potencial de dependência muito forte do fentanil. Então, esse é o perigo hoje de usarem cetamina de forma recreativa em baladas, em festas, né? Raves que vem ocorrendo de forma intensa no país. E a gente vem observando também o uso ilegal da cetamina de forma até com pessoas, a gente já está sabendo, recebendo denúncias, né? Fisioterapeutas usando cetamina para dor crônica, que isso não vai contra o ato médico. Estamos percebendo também o uso de cetamina em clínicas para tratamento de depressão, onde os enfermeiros estão controlando esses pacientes durante o tratamento. Isso também a cetamina é um anestésico e o paciente não pode ficar sozinho com essa cetamina, né? Então, a gente está tendo esse movimento da cetamina no país, aqui já no Brasil, de forma ilegal, preocupante, e que nós precisamos... E é um medicamento hoje que está salvando vidas. Pessoas que têm pensamento suicida, pessoas que têm depressão refratária, difícil tratamento, até pessoas com vícios de alcoolismo, até o próprio vício que está com cocaína, essas pessoas geralmente elas são ansiosas, elas têm depressão, e a cetamina vem ajudando muito no tratamento dessas pessoas que querem largar a droga. Então, usam até em questões de vícios aí, vícios não químicos, que nós falamos, que vícios de pornografia, de vícios de internet, vícios de compras, né? Temos drogas mais poderosas contra esses vícios, mas a cetamina vem ajudando no processo aí de tirar a ansiedade e tirar a depressão dessas pessoas, e com isso facilita o tempo de abstinência e iniciar o tratamento de parar o uso dessa forma de vício. Mas é importante mostrar ali o seguinte: o nível da cetamina para dependência química, isso é importante. Nós trabalhamos em torno de 0,5, como diz o Dr. Boni, 0,5 a 1 miligramas por quilo de peso para um tratamento de cetamina, usando doses um pouco maiores para tratamento de dor crônica, tá? Mas o número para atingir o processo de atingir o número da dopamina e causar uma dependência química, nós precisamos atingir níveis, às vezes, até de 7 miligramas por quilo de peso. E quando a gente liofiniza um frasco de cetamina, ela tem 500 miligramas. Então, quando eu liofinizo e causo pó, essa pessoa está usando doses altíssimas, porém a absorção via nasal não é tão intensa, é menor que a endovenosa, claro, e por via oral a absorção também muito menor. Então as pessoas precisam usar doses altas de cetamina para atingir o que sentem no nível endovenoso. E esse processo de usar a dose alta, acima de 7 miligramas por quilo, é que está causando a dependência química
dessas pessoas que estão usando essa cetamina de forma recreativa, de forma ilegal, prescrita até por alguns, já ouvi falar até tratamento de cetamina sublingual, mandando manipular em farmácias de manipulação para poder dar para paciente. E isso está iniciando no Brasil, um ato muito comum nos Estados Unidos, porém, agora, com a morte desse ator muito famoso, a Sociedade Americana de Cetamina, de médicos e de psicoterapeutas, já estão, junto com a Anvisa, o FDA, já estão criando formas, né, de tentar regulamentar esse uso nos Estados Unidos. E nós aqui, da Câmara Técnica de Anestesiologia, aqui dos CRMs do Brasil, junto com o Conselho Federal de Medicina também, por ser uma droga anestésica, a gente também, pensando nesses riscos, nós também temos que criar algumas normas aqui no Brasil que ainda não foram criadas. Existe já a lei, mas muitos profissionais e muitas pessoas não sabem o que estão acontecendo de verdade em clínicas que não são da área médica e estão usando cetamina de forma indiscriminada já aqui no país. Perfeito. Aproveitando essa observação que o senhor fez, o senhor ou o Dr. Boni consegue falar para a gente qual seria a diferença da administração da cetamina pelo anestesiologista ou um médico experiente com a droga por outros profissionais? Até um médico que não tenha tanta experiência, ou o próprio Spravato, que é a via nasal. Sim, Patrícia, é o seguinte, nós anestesiologistas, a gente consegue administrar de forma muito efetiva a droga endovenosa, ou seja, a gente vai ter a biodisponibilidade dessa droga integral para o paciente, uma dose bem menor, como o Dr. Wanderson falou, porém, essa droga tem efeito colateral, e tem efeitos colaterais importantes, às vezes, para o paciente que ele não quer sentir, que é a dissociação. Então, vai ter paciente que vai se sentir muito mal nessa dissociação, que é essa viagem aí que alguns buscam, outros não querem. E nós, anestesiologistas, nós temos um manejo com essa droga há décadas e com outras drogas que a gente pode associar junto à infusão, de forma que o paciente fique dormindo durante toda essa infusão de forma muito segura, muito tranquila. A gente consegue associar, por exemplo, Propofol, que é um sedativo, para que não deixe o paciente dissociar, ou seja, ele entra numa outra via, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas fazendo o paciente dormir, porém tendo o mesmo efeito da cetamina. Já o Spravato, ele vai ser feito no consultório ou numa clínica, o certo é ser feito numa clínica, num ambiente controlado, vai ser instilado no nariz. Pode dar dissociação também? Pode, depende da dose, depende de cada um. Cada pessoa tem uma reação, os efeitos colaterais são muito individuais, a gente sabe disso, de qualquer droga. E de anestésicos ainda mais, são drogas muito potentes. Então, dentro deste universo, o anestesiologista ele consegue dar muito mais conforto para o paciente, e eu não estou aqui querendo causar nenhuma polêmica com a psiquiatria, com nada disso, e sim trazê-los para o nosso lado e mostrar que nós estamos aqui como uma rede de apoio para esse paciente, e junto com o psiquiatra, junto com o psicólogo, a gente poder fazer um melhor tratamento para esse paciente, que é dar a medicação adequadamente, sem sofrimento, sem o paciente passar por aquele trauma de uma dissociação que muitas vezes vai fazer o paciente desistir do tratamento, né? Eu não quero mais sentir isso barato, eu não quero mais sentir essa doideira toda que é a dissociação para algumas pessoas. Então, nós, anestesiologistas, a gente vai começar, quando a gente começa a infundir, você começa a perceber o paciente, se ele começar a agitar, começar a se sentir mal, você já entra com uma outra droga, que é o Propofol, no caso, né, para poder aliviar esse sintoma e o paciente dormir tranquilamente, passar pela sua infusão de cetamina de forma muito tranquila e voltar depois e continuar o tratamento. Porque o tratamento ele se dá de forma inicial, no mínimo com 6 sessões, né, que os trabalhos mostram
que aí a gente vai ter em torno de 75%, 80%, 83% de eficiência, né, a partir de 6 sessões em 21 dias, ou seja, 3 semanas, 2 por semana. E se a gente aumenta para 10 infusões, a gente aumenta esse resultado também, a gente consegue melhorar a ansiedade em mais de 50% dos pacientes, né? Ideação suicida, para a gente ter uma ideia, com uma única dose de cetamina, o paciente para de ter ideação de querer se matar, né? Então, olha que droga interessante numa emergência psiquiátrica, que é a ideação, né? Que é a ideação suicida. É a maior emergência psiquiátrica. E a gente pode ajudar esse paciente com uma infusão. E aí dá tempo para o psiquiatra entrar com a psicoterapia, com as medicações, que demoram muitas vezes a impregnar, demoram quase um mês a impregnar as medicações atuais, e salvar esse paciente, né, do final aí trágico. Mas é isso. Gostaria de deixar esse recado aí para a população, para a gente entender o que é cetamina de verdade. Excelente. Eu acho só importante a gente mencionar aqui que a dissociação que a gente está falando aqui tanto é essa viagem que a própria medicação causa, e ela é necessária para esse tratamento, né? Concordam? Ela é necessária para esse tratamento. Um adendo, quando você usa Spravato, muitas vezes, como você não tem uma linha venosa, você vai aplicar no nariz, o paciente, muitas vezes, ele pode ter aquela bad trip, ou seja, ele pode não gostar daquela viagem e ele pode, muitas vezes, não retornar para a próxima sessão. Eu já vi isso algumas vezes acontecer. Pacientes já me contaram isso, né? Pode falar, doutor Anderson. Não, perfeito. Até aproveitando a colocação do Dr. Boni e a sua colocação também, essa questão aí, por que essa cetamina causa essa dissociação, né? É importante que a gente tenha toda uma via que vai no corpo e vai para o tálamo. E esse tálamo, ele filtra tudo que passa pelo corpo. A única coisa que não filtra é o bulbo olfatório, né? Que passa por um processo que não passa ali pelo tálamo, mas tudo passa pelo tálamo. E tudo, a pessoa, quando está com essa dissociação, porque isso vai depender da dose da cetamina. Eu posso ter uma dose onde a pessoa dissocia muito pouco, ela tem sensações de anestesia na boca. Isso é importante saber da cetamina, o que o Dr. Boni falou ali sobre um fármaco interessante, né? E é interessante mesmo, porque nunca nenhum fármaco existe hoje, nem na anestesiologia, e nem em nenhum fármaco existente hoje na Terra existe um fármaco igual à acetamina. Por quê? Porque a acetamina, e cada dia mais os estudos estão mostrando a eficiência da acetamina, ela age em todo o corpo. Por que ela age em todo o corpo? Além dela agir nos receptores, que a gente chama receptores NMDA, por isso que ela entrou a descoberta do uso desses receptores, né? Que descobriu a cetamina como um antidepressivo. E se você vai olhar nos artigos científicos, vão falar de cetamina, vão falar que é uma droga que age nos receptores NMDA. Não, ela não age nos receptores NMDA só. Ela age como anestésico, então ela age como nos canais de sódio, que são anestésicos que vão fazer tipo anestesia. Então, quando você aplica uma cetamina na pessoa, a pessoa começa a sentir a boca anestesiada, sensação de anestesia na boca, nas mãos, nos pés, no corpo, né? E com essa sensação de anestesia, e ela bloqueando o sistema lá do tálamo, que vai para o que a gente chama para o telencéfalo, né? E aonde é a região do córtex, aonde vai processar toda a parte real que você... isso aqui é real, isso aqui é irreal. Então, a cetamina, ela meio que vai anestesiar aquela região, e aí ela começa a dissociar você. A dissociação, quando nós falamos, é a ligação entre o tálamo e a região cortical. Então, eu vou deixar de ser racional e vou começar a ver coisas, mundos paralelos,
posso ver imagens distorcidas, cores distorcidas, a sua percepção da audição aumenta, do cheiro aumenta, do paladar aumenta, e aí, dependendo da dose, você pode atingir o nível anestésico total, sem consciência, você perde totalmente a consciência e o movimento, né? Ou você pode ser uma dose bem baixinha, onde eu posso usar, que a gente usa isso hoje na psicoterapia assistida por cetamina, onde eu tenho um psicólogo e eu vou anestesiar a dor do trauma do paciente. Então, o paciente tem um trauma e ele não consegue falar sobre o assunto. A cetamina ela vai anestesiar a dor do trauma. Então, ela é um medicamento para dor. Ela serve tanto para dor, tanto para dor física, como para dor mental. Então, a gente trabalha os níveis mentais, anestesia mental, ou seja, a dor da mente, a dor também física do paciente. Então, hoje a cetamina, ela age em vários receptores, né? Elas agem nos receptores de dopamina, de serotonina, de noradrenalina. Ela age nos canais de sódio, canais de potássio. Então, a cetamina, ela é um medicamento, assim, fora do comum. Então, nós temos que cuidar desse medicamento, que não existe medicamento que atua da forma como a cetamina atua. Nós estamos tendo aí um uso recreativo da cetamina de forma ilegal, misturado com cocaína, misturado com outros fentanil, outros fármacos. Fentanil também é um anestésico, mas não chega perto, ele foi feito só para tratar a dor. Mas a cetamina, ela é uma droga que trata várias patologias. Então, desde a anestesia para gestante, anestesia para crianças, anestesias para queimados, é usado para a estricação, por exemplo, tirar pessoas de ferragem, como tiravam as pessoas da floresta do Vietnã em longas distâncias. Então, precisava tirar a dor desse soldado. Hoje eu também tiro pessoas de ferragens usando cetamina, porque ela aumenta a pressão. Então, ela age como anestésico, ela age como antidepressivo, ela age como analgésico. Então, são várias funções. Por isso, essa dissociação a gente tem que tomar cuidado, importante, porque quando um paciente é indicado para fazer um tratamento de depressão, às vezes o psiquiatra, ele não vai dizer, olha, essa cetamina tem um efeito dissociativo, o efeito é assim, assado. Porque o paciente chega lá, toma um susto, porque ele começa a dissociar e ele começa a... E cada infusão é uma dissociação diferente. E se a pessoa vai ter que fazer 8 infusões, 10 infusões, imagine que ele vai fazer 10 dissociações diferentes. Uma pode ser linda, maravilhosa, como a gente viu vários casos de pessoas adorarem a infusão, como tem pessoas, que é o bad trip, né? Tem pessoas que fazem aquelas viagens, né, péssimas, assim, e que não quer voltar para o tratamento. Então, a função, como o Dr. Boni falou, e vocês perguntaram, por que a importância de fazer controlado de forma endovenoso? É porque eu posso usar o Propofol e eu posso aumentar a dose do Propofol se for necessário, se eu perceber que o paciente está entrando nesse processo de experiência ruim. E a gente sempre, assim, quando a gente vai lidar com o paciente, a gente sempre conversa com o paciente sobre tudo isso que pode acontecer. A dose que a gente inicia é uma dose bem baixa, para sentir como ele vai reagir à infusão. E na segunda infusão, a gente pergunta ao paciente, qual foi a sua experiência com a medicação? A pessoa fala, foi super tranquilo, doutor. Então, agora eu vou aumentar a sua dose. Então, a gente não pode entrar com a dose forte, porque cada pessoa reage de forma diferente às infusões. E isso é importante. Quando eu dou uma cetamina, por exemplo, subcutânea, que é proibida no Brasil pela Anvisa, né, Vigilância Sanitária, não está descrito lá cetamina uso subcutâneo. Só está descrito intravenoso, intramuscular e agora intranasal. Onde o intravenoso e o intramuscular, para tratamento de depressão, é off-label, né? E o Spravato, da Janssen, para tratamento de depressão, foi o que foi liberado, né, pela Anvisa. Mas
isso aí não é nenhum problema, acho que o doutor Boni vai falar depois a questão do off-label aí, mas é importante saber as doses, o nível de dose que você faz. Então, nem todo paciente vai dissociar. À medida que a gente vai fazendo a dissociação, a infusão, na próxima, o paciente ele vai se tornando resistente à dissociação. Eu precisaria de uma dose maior àquela dissociação. Mas o importante é que a faixa da dosagem da terapia no tratamento não depende da dissociação. Tem pessoas que não dissociam e a cetamina faz sua função, né? Mas acho que nós vamos falar daqui para frente sobre esses efeitos, mas é importante falar dessa dissociação. O que é a dissociação? É a desconexão do tálamo com a região, com o telencéfalo, a região cortical. Eu anestesio, é meio que eu fizesse um corte e deixasse a pessoa viajando aí pelos efeitos que o tálamo traz e iria ser processado no córtex e deixar aquilo real, as coisas começam a ficar irreais. E dependendo do tempo, por anestesiar a boca, anestesiar e você quase não sentir sua respiração, a pessoa tem sensação de morte. Às vezes a pessoa, se você puser uma dose mais alta, a pessoa pode não saber se está viva ou se está morta. E isso é uma sensação péssima. Por isso que usar a cetamina de uma forma injeção única é muito perigoso por causa disso. Até o próprio Spravato eu dou numa dose única. Uma injeção subcutânea entra numa dose única. E uma injeção intramuscular entra numa dose única. Por que a endovenose é a melhor? Porque ela é contínua. Eu posso fazer durante uma infusão entre 40 minutos, 60 minutos. Eu posso prolongar para tratamento de dor crônica, nós prolongamos essa infusão para em torno de 4 horas, né? Então, 40 minutos, 60 minutos e posso fazer para 4 horas. E o que é mais importante da cetamina, de uma infusão contínua via endovenosa? Eu posso parar a infusão. Se eu perceber que a pressão do paciente subiu, se o paciente dissociou, houve uma alteração na frequência cardíaca dele, a infusão pode ser parada naquele momento. Agora, se eu injetei tudo no paciente, subcutâneo, ou se o paciente tomou uma dose alta, nós vamos estar falando isso até pela morte do ator, né, americano da série Friends, pode perder o controle e anestesia. Não esqueça que a cetamina é uma anestesia. Anestesia é uma rampa. Então, você pode despencar de um nível muito leve para um nível muito profundo de forma muito, muito rápida e sem o controle. E por isso que tem que estar na mão de um anestesista e o psiquiatra fazer a parceria com esse anestesista, porque ele vai poder dar uma dose maior para o paciente, ter um efeito maior na resposta do tratamento, sem causar, sem fazer um tratamento de subdose muito baixa, que vai fazer com que o paciente volte à depressão de forma mais rápida, né? Então, isso já mostra que, dependendo, você não pode usar uma dose alta demais e nem pode dar uma dose pequena demais, porque o tratamento pode não funcionar de forma adequada. Ou seja, é algo assim extremamente personalizado, observacional. Claro que existe um protocolo, mas medicina não há receita de bolo. Não, Cada personalizado. paciente é único e vai responder de uma determinada maneira. E também convém mencionar aqui, paralelo que a gente vai fazer. O que é quando como está o cérebro de uma pessoa que está em depressão? Imagina um cérebro mais lentificado, menos conexões cerebrais. E o que os antidepressivos, inclusive a cetamina, vai fazer? Aumentar a conexão entre os neurônios, as células do nosso cérebro. Então, o grande objetivo de tudo é, vamos estimular esse cérebro. E é esse o maior objetivo da ketamina também, né? Para quem não é da área, que não entende muitos termos técnicos, né, doutor? Mas eu acho importante imaginar que são medicações que estão lá estimulando as conexões cerebrais, ou seja, o encontro, a comunicação entre uma célula cerebral e outra. Ainda dentro desse assunto, a gente sabe, está falando da dissociação, a pessoa perde um pouco o controle de si mesma.
Os pacientes, queria que vocês falassem aqui para mim, se os pacientes, doutor Boni, pode falar sua experiência, se eles têm muito medo de contar segredos durante a sessão da infusão, Sim. eles perguntam muito isso. E até também queria saber se pode colocar 2 pacientes juntos no mesmo ambiente ou não. Ok. Eu vou te responder essa pergunta, mas antes eu vou voltar na pergunta anterior, por que do anestesiologista, né? Qual que é a diferença? Eu deixei passar. O que acontece? Nós, anestesiologistas, qual que é o caminho, o fluxo do paciente? O paciente ele tem uma indicação clara, feita pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, através de como é que se diz? Escalas. Escalas, isso mesmo. Através de escalas de depressão e também através dos tratamentos tentados anteriormente. Beleza, chegou na indicação, cetamina. O paciente chega para mim com essa indicação. Qual que é a diferença de nós, anestesiologistas? Nós vamos fazer uma consulta pré-anestésica, nós vamos conhecer esse paciente, ver se ele tem alguma contraindicação de receber essa droga endovenosa, porque ela tem efeitos colaterais, alguns pacientes têm contraindicação, a gente não pode dar para todo mundo. Outra coisa, os termos de consentimento informado, eles são muito importantes, coisa que a gente tem que aplicar, isso é uma normativa do CRM, a gente tem que explicar tudo que pode acontecer com esse paciente. Então, tudo isso antes de começar o tratamento, né? E isso é feito na clínica, onde a gente faz infusão de cetamina. Então, todos os protocolos são seguidos e com muita segurança. E onde são feitos esses tratamentos? Em clínicas porte 3 ou 4. O que são essas clínicas? Porte 3 ou 4, para quem não sabe, são clínicas onde tem uma infraestrutura para a gente poder realizar uma reanimação cardiovascular, caso seja necessário, fonte de oxigênio, monitorização, drogas de reanimação. A equipe toda de enfermagem está treinada para uma emergência, caso ela ocorra, é muito raro, mas caso ela ocorra. Outra coisa, o anestesista fica do seu lado o tempo inteiro durante a infusão. Pegando o gancho agora na sua pergunta, o paciente pode ficar com vários outros pacientes sendo administrados? Não, não pode. Tem que ser um quarto individual para cada paciente. Por quê? Porque a cetamina, ela causa essa dissociação que o Dr. Wanderson tão bem explicou, o paciente pode começar a contar sigilos da vida dele, tanto profissionais como pessoais, né, sigilos empresariais. E ali nós, médicos, nós temos a lei do LGPD, de proteção de dados dos nossos pacientes, que nos respalda a estar ali ouvindo, e nós não podemos passar isso para frente de forma alguma. Então, nós somos obrigados a conter esse segredo, não pode nem para um parente se perguntar, né? A gente pode contar nada, nada. Então, nós vamos estar ali tomando conta do nosso paciente enquanto ele faz a infusão. Ele pode contar, ele pode abrir, às vezes, alguma situação traumática na vida dele. Nós não vamos entrar nessa seara de tratamento psiquiátrico, que não nos cabe, como anestesiologistas, e encaminhar esse paciente para o psiquiatra. Tem também a terapia assistida, né, psicoterapia assistida por cetamina, onde pode ser indicado em alguns casos, onde o psicólogo, né, o psicoterapeuta, faz o acompanhamento desse paciente durante a infusão, e ali ele vai trocando, ele vai buscando informações para ajudar na terapia do paciente. Tá? Não podemos, portanto, deixar nossos pacientes nessas clínicas onde são infundidos de forma comercial, né, em vários pacientes ao mesmo tempo, numa sala em conjunto. Tem que ser um quarto individual, com uma cama própria. Essa cama tem que ter grade, ela não pode ser numa cadeira, o paciente pode cair dessa cadeira e se machucar, então tem que ser numa cama, deitado, protegido e sob a supervisão do anestesiologista ou do médico que está fazendo a infusão. Que aí nós vamos decidir, os nossos conselhos vão definir isso daqui por diante. Mas, enfim, tem que ter esse controle. E outra coisa, nós, anestesiologistas, fazemos a ficha anestésica. O que é a ficha anestésica?
todo o acompanhamento durante a infusão de pressão arterial, de frequência cardíaca, de saturação, isso tudo legalmente é obrigatório a partir do momento que você está fazendo um sedativo no seu paciente. Isso é obrigatório por lei. Então, todos que vão fazer infusão de cetamina têm que cumprir todas essas regras, e nós aqui, dentro da WMC, da Nescorp e tal, e a doutora Patrícia em Londrina, a gente segue todos esses protocolos, tá bom? Exatamente, a gente registra exatamente a todo momento da infusão a pressão, o batimento cardíaco, vai estar monitorizado com o cardioscópio para ver o ritmo cardíaco, então uma série de cuidados que têm sido tomados, né? Doutor, nós falamos da segurança da cetamina, e só que o ator da série Friends, ele morreu e foi encontrado cetamina no corpo dele. Você conseguiria falar para a gente objetivamente o porquê que uma droga tão segura que aconteceu a morte dele? Explicar para o pessoal? A gente sabe, né? Mas explicar para o pessoal de casa o porquê que ocorreu essa morte? Primeiramente, a gente precisa saber que ele já tinha uma idade um pouco avançada, ele já sofria de DPOC, ele também tinha diabetes, ele tinha algumas dependências, né, de vícios para usar para tratamento de dor, né? Mas apesar de tudo isso, a autópsia, né, viu que ele tinha uma dose, não tinha cocaína, não tinha nenhuma droga importante na corrente sanguínea, mas tinha uma dose de ketamina, de cetamina, em doses de 3.000 nanogramas, muito alto, como se fosse uma dose anestésica. Aí vem a questão, né? Para ele ter usado aquela cetamina por via oral, foi quantidades muito altas de cetamina, de comprimido de cetamina, que teria usado. Outra, se ele usou cetamina de forma intramuscular para dar, ou subcutânea, né? Ou até endovenosa. A gente não sabe de onde veio essa cetamina que ele utilizou e causou a sua morte. Mas a questão é, a cetamina, se ele não estivesse dentro da banheira dele, ele talvez teria entrado num processo de anestesia e ficado imóvel, mas a cetamina é altamente segura na questão aí da respiração, a não ser que ele tivesse tomado uma dose muito alta para ele ter os problemas aí de respirar, de repente broncoaspirar, ter vômito, não conseguir se movimentar pelo uso dessa anestesia. Mas a pergunta vem o que ele estava fazendo numa banheira cheia de água, né? E sabendo que usou cetamina, né? Geralmente, quando alguém usa cetamina, fica numa cama, esperando o efeito passar. Mas, dentro de uma banheira, vem até a pergunta se ele não tentou, né, tirar sua própria vida com a cetamina. E por que a cetamina causa... Porque, assim, no nível que ele estava da cetamina, como eu disse aqui antes, né, a cetamina ela é um anestésico e ela age como anestesia, ela imobiliza o corpo, dependendo da dose. O paciente não consegue se mover, ele fica, não consegue se mexer, né? E ele começa a perder a consciência. E o paciente, apesar de você faz dissociação consciente, a pessoa lembra que está dissociada, a pessoa ela está consciente na dissociação dela. Mas só se você atingir uma dose muito alta, eu posso perder essa consciência, porque eu entro no nível anestésico. Existem os níveis aí que a gente chama psicolítico, delítico, psicodélico e anestésico. Então, existe, por isso que a gente fala com uma rampa. E isso é muito perigoso quando um médico não é médico anestesista, ou não é um médico intensivista, ou não é um médico socorrista, acostumado a usar esse medicamento para dar em pacientes. Ele pode errar a dose e fazer com que uma dose que poderia ser tranquila o paciente aumentar. E a dose que ele tomou, o que estava na corrente sanguínea era muito alta. Aí vem a questão, ele tentou um suicídio, né? Tirar sua própria vida.
alguém deu um medicamento para ele e não falou a dose, né? Se eu pego, por exemplo, um frasco de cetamina, diluo esse frasco e injeto esse frasco, eu estou dando esses frascos comuns que vendem por aí, tem 500 miligramas de cetamina em um frasco só. Hoje, os frascos que nós usamos de centro cirúrgico tem 100 miligramas de cetamina e nós vamos usar aí 1 ml, né, de cetamina, vamos usar 50 miligramas, enquanto um frasco desses que as pessoas estão usando para ele tem 500 miligramas. Por isso que está vindo a dependência, né? Mas a questão é, o que ele usou, ninguém sabe como foi a forma que ele usou, de onde que ele adquiriu aquilo ali, se foi de forma clandestina, se ele conseguiu aquilo pela clínica, porque ele fazia tratamento com cetamina na clínica, se foi a clínica que liberou para ele, ou ele conseguiu comprimidos de cetamina e tomou isso em altas doses. Então, não se sabe exatamente o que aconteceu, como que ele tomou essa cetamina. Mas o que é muito estranho é ele estar numa banheira cheia de água e tomar cetamina, né? E encontraram ele afogado na banheira. Essa é a grande questão aí do... E ele era uma pessoa que pensava em suicídio, tinha uma depressão elevada, e usava também outros produtos, e tinha certo tipo de dependência, mas a autópsia revelou só níveis altos de cetamina, né? Tinha outro medicamento lá, mas que não causava nenhum problema, nem associação desse medicamento com a cetamina causaria a morte dele, né? Perfeito. Interessante, Watson, pegando esse gancho seu, a pergunta que fica é: a cetamina não trata a depressão? A cetamina não tira a vontade de suicidar? Como que esse cara se suicidou com a cetamina, né? E a gente tem que entender o seguinte, que a cetamina não é um milagre, não é uma droga milagrosa. Vão ter pessoas que não vão responder à cetamina, mesmo em tratamentos, em clínicas. Então, assim, é mais um arsenal para ajudar a população com uma efetividade bastante interessante, mas nós não estamos vendendo aqui, desculpa, não estamos vendendo nenhum milagre aqui. A gente tem que ser bastante honesto. Vão ter pessoas que não vão responder a cetamina, apesar de todo o esforço que a gente faz para a melhor condução possível desse caso, né? E talvez ele tenha sido uma dessas pessoas que, mesmo com tratamento, mesmo fazendo esse tratamento lá já na clínica e tal, ele não resistiu e teve esse fim trágico aí. Mas era só um adendo. Não, perfeito. E é importante a gente lembrar, como já foi dito aqui, na década mais ou menos de 1960, começaram os tratamentos com a cetamina, alguns psicodélicos, como o Dr. Anderson já disse, a psilocibina, enfim. Só que aí teve um lapso, que ela voltou lá pelos anos 2000. E a gente sabe que logo que começou a aparecer os efeitos dela na década de 60, surgiram também os antidepressivos que a gente sabe que existem até hoje, que são aquela classe bem conhecida, são os inibidores de recaptação da serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que está envolvido naquela transmissão entre neurônios que nós já falamos aqui. E é bem interessante, assim, para quem tem interesse nesse assunto, existe um documentário bem interessante que falando muito sobre essas medicações, os psicodélicos em geral, que chama-se Como Mudar Sua Mente. E lá ele mostra bem essa questão que foi abafado a cetamina, né? Mesmo ela não tendo sido proibida naquele momento, né, doutor? Como o senhor já disse aqui, quando foi proibida a heroína da Woodstock, lá naquele momento, ela não foi proibida, mas ela foi abafada, porque surgiu com a indústria farmacêutica os antidepressivos. Foi aí que eles começaram, né? E eu acho importante não deixar de mencionar aqui o paralelo. Eficácia no tratamento entre a medicação, os antidepressivos que a gente ouve falar, Prozac, ou todos esses aí, sertralina, todos os que a gente já sabe aí, e a cetamina. Qual é o paralelo entre a eficácia entre um e outro? Consegue falar para a gente, doutor? Posso falar? O Boni Pode. quer falar?
Não, pode falar, Wanderson. Eu acho que isso é bem importante porque é bem diferente. É importante, assim, a indústria farmacêutica, ela, na época, né, que desenvolveu os medicamentos, eles acharam, assim, tem uma historinha aí de tratamento para tuberculose, né, que ocorreu em Nova York, e de repente esse tratamento para tuberculose, que foi iniciado, esse tratamento foi até por combustível de foguete nazista, que quando a guerra acabou, sobrou muito combustível, e a hidrazina, e eles viram que esse combustível de foguete, olha só, poderiam tratar a tuberculose. E aí foram usar esse tratamento aí da tuberculose dentro de um hospital em Nova York, e de repente todos os tuberculosos estavam acamados, levantaram da cama quando começaram a receber esse tratamento. E aí eles viram que esse tratamento que a causar até chamar a atenção da imprensa. Então, quem descobriu isso foi até a imprensa, não foram os médicos que descobriram esse fato. Então, divulgaram isso a todo vapor, aonde chegou a indústria farmacêutica e viu que estava envolvido aí com as monoaminas, atingir a área de monoamina. Então, eles achavam que a depressão vinha dos neurotransmissores. Então, criaram aí os neurotransmissores, os remédios aí que envolvia, né, noradrenalina, que envolvia a serotonina, né, a questão aí da dopamina, envolvia todas as monoaminas, né? E a indústria farmacêutica investiu pesado nisso e deixou passar que a depressão podia ser por outros motivos também. E o que aconteceu? Quando começaram a desenvolver, aí descobriram com os pesquisadores da área da psiquiatria, junto com a anestesiologia, por exemplo, Khorazade, lá do sul do Irã, ele é um psiquiatra, junto com Loft, desenvolveram um trabalho científico num hospital do sul do Irã e descobriram que se tratava a depressão com acetamina. Eles estavam usando cetamina para outros motivos e viam que as pessoas ficavam um pouco melhor e resolveram fazer esse tratamento nas pessoas e viram que funcionava. Porém, lá foi em 1973. Porém, nessa época, estava entrando pesado o marketing da indústria farmacêutica aí do Prozac, que queria entrar, os estudos que estavam ocorrendo, e a indústria farmacêutica tentou bloquear o máximo possível a divulgação desse trabalho do Khorazade e do Loft, junto, que psiquiatra com anestesia. Por isso que eu falo que os psiquiatras de hoje estão perdendo a oportunidade de se unir com os anestesistas para fazer grandes trabalhos nos hospitais psiquiátricos e nas clínicas também, que envolvem a área de psiquiatria. Porque o psiquiatra, junto com a acetamina, sempre estiveram juntos. Domino, que era um farmacêutico lá da época que iniciou a acetamina, também precisou de um anestesista para usar esse anestésico, né? Então, e aí o que aconteceu? Só em 2000 que Berman e também John Christoph e vários outros começaram a ver que existia um outro setor da ação da depressão, que não era só as monoaminas, entrava o glutamato. Então, o aspartato, né, que era o receptor ali, que causava, o excesso de glutamato causava o processo de depressão nas pessoas, e a cetamina meio que bloqueava esse canal, como hoje também a gente usa cetamina, usa o sulfato de magnésio para bloquear os canais de glutamato, até por causa de dor. Então, a gente usa até associado aí nas anestesias, por isso que a endovenosa é interessante, porque você coloca outros fármacos, né? Mas o que aconteceu? Com os estudos, eles foram descobrindo que, além da acetamina agir em todos os neurotransmissores também, agiam na noradrenalina, dopamina, né?
ele também começou a agir eles perceberam a ação dele nas células gliais. Então, as células gliais, e isso é importante, que isso aí para os leigos não sabem disso, e alguns médicos também não. A depressão, ela não vem só dos neurotransmissores. A depressão é multifatorial. E nós temos mais de 50% do nosso cérebro de células gliais. Então, e o que essas células gliais fazem? Essas células gliais, elas aumentam, começam a aumentar o processo da glia. Por exemplo, a micróglia, né, é uma célula glial. E ela é uma célula de defesa do organismo. Descobriu-se que as células gliais, da mesma forma como você tem doenças autoimunes destruindo o pâncreas, tem doenças autoimunes destruindo a tireoide e causando um hipotireoidismo, ou doenças autoimunes causando lesão, por exemplo, no pâncreas, causando a diabetes, nós temos uma célula glial, por causa do processo inflamatório no cérebro, as agressividades que a ansiedade nos traz, o estresse nos traz, a alteração alimentar nos traz, a química que nós estamos recebendo no planeta vem nos trazendo, vem causando processo inflamatório no cérebro e fazendo com que essas células gliais destrua as conectividades do cérebro. Então, foi descoberto que a depressão, ela reduz a população de neurônios na região do cérebro ali, da região do sistema límbico, principalmente da região hipocampal, do hipocampo ali, destrói a população cerebral e também a conectividade do cérebro. Então, eu preciso ter um neurônio, eu preciso ter um axônio, preciso ter os dendritos, né, que é a conectividade, e broto. E quando eu tenho uma depressão, é como se fosse uma parreira, uma videira, né? Eu vou perdendo as folhas, só vou ficando com uma região pequena, e isso eu reduzo a conectividade do cérebro. Aí eu vou ter uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade, redução da criatividade, perda de memória, medo, insegurança, que gera o processo da alteração da arquitetura do cérebro afetada, né? E isso causa um problema direto onde você vê, se você for usar a imagem, fazer pesquisa, você vai ver o cérebro todo alterado no paciente com depressão. E o que a cetamina faz? Ela extraordinariamente aumenta o BDNF, que são células, né? São fator derivado do cérebro, são fatores que aumentam a produção de neurônios, e o BDNF, né? Que também o GDNF, que aumenta a produção de células gliais. Então, a cetamina, ela age tanto produzindo as células gliais, quanto produzindo neurônio e aumentando a conectividade. É por isso que, né, está ocorrendo uma onda de uso de cetamina junto no Vale do Silício, não para uso recreativo, não para uso de drogas, porque eles descobriram que a cetamina aumenta a conectividade do cérebro, aumenta o número de neurônios e aumenta os brotos dendríticos para aumentar a conectividade. Então, como eles ficam muito estressados, metas, eles descobriram que, então, esse conhecimento sempre vai para pessoas que têm um contato muito grande com grandes estudiosos, grandes especialistas. Foi o mesmo que aconteceu com Elon Musk. Elon Musk, ele tem acesso aos melhores neurologistas do mundo, os melhores psicólogos, os melhores médicos do mundo, a Neuralink, que é a empresa dele que produz chips para onde eles vão trazer soluções aí para pessoas paraplégicas e vão trazer tratamento onde você vai colocar um chip no cérebro e tratar. Então, assim, o Elon Musk, por exemplo, ele tem acesso a informações assim extraordinárias na área da medicina, e a pessoa que foi adepto ao uso da cetamina para tratamento de depressão, até porque ele se envolveu na guerra quando ele estava só se envolvendo com as suas empresas, tudo mesmo. Quando ele se envolveu com a guerra, né, da União Soviética com a Ucrânia,
Isso causou para ele uma ameaça de morte da União Soviética, porque ele impediu o massacre soviético na Ucrânia por causa da sua tecnologia, né, da SpaceX, com seus satélites, né, para a localização de onde estavam os russos. Mais uma vez, a inteligência de guerra, né, trazendo soluções aqui. Mas essa guerra causou um estresse muito grande para o Elon Musk, que estava sendo ameaçado, e muito estresse, né? O Covid veio pós-Covid aí, né? Logo, então isso causou, por isso o uso dele de cetamina a nível e a manifestação em público da importância da cetamina no tratamento da depressão pelo próprio Elon Musk, né? E é por esse motivo também que nós estamos aqui falando esses assuntos, dando esses esclarecimentos, trazendo esse conhecimento, até porque hoje a cetamina ela está sendo falada no mundo inteiro, tanto por causa do Elon Musk, tanto pelos CEOs do Vale do Silício, e tanto pela morte do Matthew Perry, que ocorreu recentemente aí também. Perfeito. É importante a gente não deixar de lembrar que o paciente que vai fazer o tratamento com medicações que a gente já conhece, que estão aí no mundo, nas farmácias, a eficácia desse tratamento ele pode chegar a 35%, enquanto... Mudo. Ele... Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Estou. Enquanto o tratamento com acetamina, a eficácia dele, a gente comparando, pode chegar a 75%. Ou seja, a gente vê que trata-se de uma medicação altamente eficaz. Correto? Muito eficaz. Mas é importante, Patrícia, a gente mencionar que a acetamina às vezes não substitui totalmente o tratamento desses medicamentos. Então, o que acontece quando a gente vai tratar um paciente com acetamina? Às vezes eles chegam com 4 medicações, todas em doses altas e com vários efeitos colaterais das medicações que eles usam. Então, boca seca, perda de libido, né? Perda de vontade de trabalhar, não querer sair de casa, então fica afastado do trabalho. Então, o medicamento convencional, ele traz muito efeito colateral, e muitas pessoas não estão querendo usar. Ninguém está querendo usar um medicamento que sabe, a pessoa está casada, está com seu marido, o seu esposo, né, ou o seu parceiro, e de repente vai tomar um antidepressivo que vai perder totalmente, vai zerar a libido. Então a pessoa prefere morrer do que tomar esse medicamento. É o que está nos preocupando, é que a população, elas não estão querendo tomar medicamento antidepressivo por causa dos efeitos colaterais. Mas existe aí a cetamina que entra, onde você vai usar nesses pacientes, vai reduzir a dose desses pacientes, onde eles podem ficar com um medicamento antidepressivo tradicional, com doses mais baixas, reduzindo os efeitos colaterais. Então, esse é um grande... É importante deixar que a pessoa não vai abandonar o medicamento, mas de 4 medicamentos, a pessoa pode passar a usar 2 medicamentos, um medicamento, e voltar para suas atividades diárias, voltar para o seu trabalho, voltar com a sua criatividade, porque a cetamina vai dar isso para ela. Ela vai fazer neurogênese, sinaptogênese, vai aumentar as células gliais e vai melhorar esse processo de conectividade do cérebro da pessoa. Mas é importante saber também que hoje não se faz, mas nós hoje já fazemos isso, é que algumas pessoas não respondem a alguns tratamentos convencionais porque geneticamente, da farmacogenética da pessoa, ela é resistente àquele remédio. Então, hoje existem formas, né, de você fazer um exame antes de iniciar um tratamento, tanto na área da psiquiatria de medicamentos tradicionais, como o uso da cetamina, fazendo um exame farmacogenético e vendo qual a resposta que essa pessoa tem à cetamina, por que ela não responde ao tratamento convencional. Então, às vezes, ela
você usa uma dose X no paciente, mas geneticamente, essa farmacogenética, ela precisa de uma dose maior daquele medicamento de psiquiatria. Então, o médico, tendo isso na mão, tendo o estudo farmacológico na mão, tem como fazer um tratamento mais personalizado para esse paciente que está com uma alteração de saúde mental, né? Então, isso é importante saber também que hoje você trabalha a saúde mental envolve farmacogenética, farmacogenômica, envolve a questão alimentar, nutricional, atividade física, né? Então, assim, quando você vai numa clínica de cetamina para um profissional, por exemplo, que nem a nossa WMC, nós estamos associados a neurologistas, psiquiatras, se o paciente não tiver, nós temos como fazer o diagnóstico diferencial nesses pacientes. Então, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, porque o paciente ele tem que ter uma saúde física, mental. E eu vou dizer aqui que eu sou adepto a isso, eu acredito, né? Mas a área médica a gente evita de falar sobre isso. A saúde espiritual também está na Organização Mundial de Saúde. Então, nós somos seres, né? Seres físicos, mentais, né? E espirituais. Sem dúvida. Então, a saúde espiritual, o equilíbrio da saúde espiritual é muito importante, o equilíbrio da saúde mental é importante, o equilíbrio da saúde física é muito importante. Então, quando você pega um paciente com depressão, você precisa saber qual que é a fraqueza dele. Se é na área física, às vezes ele tem uma alteração do intestino, uma desbiose intestinal bem alterada, porque ele usa alimentos que têm muito antibióticos, usa alimento com muito pesticida, os alimentos, isso está afetando a flora dele, e sabe que a maior produção de serotonina está no intestino. Em torno de 90% da serotonina do cérebro vem do intestino. Então, se eu tenho. Então, aqui também nós não estamos falando mal de neurotransmissores, então valem, mas não adianta combustível se eu não tenho. Ou seja, não adianta uma McLaren, né, um Bugatti, né, uma Ferrari, se com conectividade perfeita, se não tem um combustível. E também não adianta o combustível, eu ponho combustível no meu carro, se a parte elétrica do carro não funciona. Então, o cérebro ele é feito de combustível, de neurotransmissores, para acelerar o processo, mas ele é feito de toda uma rede de conectividade, que é a parte elétrica, a parte estrutural do carro em si, né, falando, e tudo isso tem que funcionar. Então, a função de uma clínica de infusão de cetamina é o quê? É olhar esse paciente de forma global, como um todo, e ir atrás do diagnóstico diferencial, o porquê essa pessoa ficou depressiva. Ela teve um trauma na infância muito grave, foi violentada pelo pai, violentada pela mãe, violentada por irmãos, por tios, sofreu um assalto grave, e isso ficou registrado lá no subconsciente dela, e ela esqueceu disso, mas a amígdala cerebral dela está toda ativa, causando processo inflamatório no cérebro e relembrando isso de uma forma intensa. A cetamina vai conseguir trazer isso de volta com as infusões repetidas de cetamina e a psicoterapia. Isso aqui é importante também demais, a questão aí da presença do psicólogo quando você faz infusão de cetamina, a ação do psiquiatra também como você falou, doutora Patrícia, é multifatorial o tratamento hoje com depressão, né? Mas a Sim. cetamina realmente veio uma arma muito poderosa para aqueles pacientes que são refratários e que aqueles pacientes que estão com pensamentos de tirar a sua vida, né? Excelente, excelente. Realmente é isso. E a grande mensagem dessa noite realmente é essa: o tratamento da pessoa, desse paciente, ele é multidisciplinar. Tanto que ninguém vai chegar numa clínica, nem na sua, nem na minha, e vai falar, vim fazer cetamina. Não, ele tem que ter um psiquiatra, um psicólogo atendendo ele, até para que esses profissionais ajudem a medir a melhora dele. Porque muitas vezes ele está tão mal que nem ele consegue enxergar a melhora dele. Então,
Existem testes, como vocês já falaram, que são aplicados antes e depois, é tudo muito protocolo mesmo. Então, coisas que são pré-requisitos que necessitam serem tomados durante o tratamento com acetamina. E realmente a grande mensagem é: nós conseguimos trabalhar muito mais juntos. Nós, anestesistas, psicólogos, psiquiatras, a gente é interdependente. E quanto melhor e mais juntos tivermos, melhor vai ser o resultado desse paciente. Como um todo, tratando desde a saúde mental, espiritual, mesmo a nutricional, como o senhor mencionou. Ou seja, a gente tem que ver o indivíduo como um todo, e todos juntos. Perfeito. E hoje a história da psiquiatria sempre foi com psicólogo, mas nunca tinha um anestésico na jogada. Agora tem um anestésico, então a história da psiquiatria sempre foi com esse anestésico no passado. Então a acetamina sempre esteve com o psiquiatra, porque como ela causava dissociação, era o psiquiatra que fazia os estudos, junto com o anestesista. O anestesista dava a medicação e o psiquiatra avaliava. E era o Domino que fazia os estudos clínicos, Eduardo Domino, que fazia os estudos clínicos da acetamina, e ele era o responsável, né, por fazer esses estudos. Até recentemente ele fez esses estudos, né? E uma das grandes erros que ele fala, o maior erro que eu cometi foi ter passado naquela época, ter passado por mim, que a cetamina atuava na depressão. Então, foi um dos maiores arrependimentos dele, foi ele não ter visto essa grande ação da cetamina na psiquiatria desde lá do início, né, dos estudos da cetamina, que começou lá por a cetamina em 1962, né, que foi desenvolvido aí a cetamina, né? Perfeito. Acredito que o que a gente tinha para falar era isso. O Dr. Boni quer fazer alguma observação? Não, só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a todo mundo que está até essa hora aí nos acompanhando, né? Que já estamos quase batendo 10 horas da noite. Muito obrigado pela presença de todos. Espero poder ter contribuído de alguma forma para poder esclarecer aí sobre esse tratamento, sobre essa nova perspectiva dentro desse universo da depressão. E a gente está aberto à pergunta agora, né, do pessoal aí, né, Wanderson e doutora Patrícia. Perfeito. Quem quiser perguntar qualquer coisa, nós estamos à disposição. Muito obrigado. A doutora Patrícia também pode, ou fica por último, e eu falo agora, Patrícia. Não, pode falar, doutor, pode falar. Tá, joia. Então, em nome da WMC, queremos agradecer a presença de todos aqui. Esse é um momento muito importante para nós, que é um momento educativo, de informação, de trazer o que realmente é verdadeiro e o que realmente é possível realizar com a cetamina, tanto como anestésico, para tratamento de anestesia em hospitais, como nós fazemos todos os dias, como também para tratamento da dor, tanto para o tratamento da depressão, ansiedade, né, e hoje também na questão de vícios. Então, meu agradecimento aqui por vocês, e dizer que a WMC hoje está em Sorocaba e a WMC também está em Minas Gerais, trabalhando nesse sentido. A WMC realiza palestras, realiza eventos. Então, nós estamos abertos aí para quem tiver interesse, algum empresário. Nosso foco hoje também é no mundo corporativo. Nós levamos soluções para a questão do mundo corporativo hoje, principalmente que as doenças, tanto ansiedade e depressão, entraram como doenças do trabalho. Então, esse ano, né, que se inicia, os grandes empresários ficaram muito preocupados com essa colocação. Então, vamos precisar aí também da atuação
de depressão, de ansiedade, até no mundo corporativo. Então, a WMC já está preparada para isso. Nós já estamos estudando esses assuntos aí por mais de 5 anos, e também aplicando isso até antes da pandemia. E hoje nós estamos entrando numa pandemia de doenças mentais. Vamos entrar aí numa pandemia de ansiedade, depressão e uma pandemia aí das pessoas pensarem aí de retirar suas vidas, porque realmente tudo mudou nesse planeta, desde a alimentação, desde o que tem no alimento e desde também que o mundo da internet mudou completamente o comportamento populacional e também aqui deixar a minha preocupação com as crianças, que nós estamos presenciando aí a morte de crianças de 9 anos, jovens de 16 anos, tirando as suas vidas por causa da alteração da arquitetura do cérebro. Não é um problema de serotonina, de noradrenalina, de monaminas, mas sim o cérebro está tendo uma alteração na sua conectividade, na sua estrutura do cérebro. E é isso que a gente precisa falar, educar, porque a própria comunidade médica ainda não sabe que isso está ocorrendo, os pediatras não sabem que isso está ocorrendo na mente das crianças. É um processo como se fosse uma autodestruição da conectividade do cérebro que causa aí, tem várias explicações científicas para a gente apresentar isso. Então, hoje, como foi um evento muito informativo e para as pessoas leigas também, não queríamos trazer aqui informações muito científicas para a comunidade, porque isso acaba confundindo, né, o entendimento desse medicamento que é tão importante para a sociedade. E meu muito obrigado. Patrícia, fica com você aí. Eu agradeço muito ao Dr. Boni, ao Dr. Anderson, que são colegas que a gente conversa bastante. E agradeço também a quem esteve aqui com a gente, a quem ainda vai ouvir esse webinar. E eu espero que se cada um que ouvir esse webinar leve isso, uma informação preciosa, a uma pessoa sequer, que isso se propague, que ajude uma única pessoa, cada um aqui, eu acho que a gente já valeu a noite, já está valendo tudo que a gente faz, o que a gente estuda e que a gente tenta melhorar sempre o atendimento nessa área. Muito obrigada. Então, aí estamos abertos às perguntas e agradecer a todo o pessoal aqui que está presente aqui no webinar, na plataforma Teams, que está conosco até o momento, né? Então, estamos aqui para responder para vocês todas as dúvidas que não foram sanadas durante essa apresentação. E muito obrigado mesmo. O que a gente também não conseguir responder aqui, né, doutor? Quiser mandar para a gente, tem o nosso e-mail, tem o contato aí na própria WMC. A gente responde também depois por e-mail, enfim, né? Perfeito. Devido até o avançado da hora, né? Joia. Então, assim, como nós no momento nós não temos perguntas, né? Eu acredito aí que o assunto que nós falamos foi muito abrangente, né? Agradecemos a todos aí a presença e vamos, como foi o nosso combinado aí, a gente encerrar aí às 22 horas. Agradeço a todos a presença de todos, agradeço ao Dr. Boni por estar aqui conosco, Boa noite. a doutora Patrícia por estar aqui conosco, muito obrigado mesmo, a WMC agradece, toda a equipe da WMC e os parceiros da WMC agradecem a presença de vocês aqui. E foi um webinário assim excelente, com muita informação, e a doutora Patrícia foi esplêndida aí para conduzir aí todas as perguntas. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite. E Deus abençoe cada um de vocês. A nós. Amém. Boa noite. Boa Amém. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.